Vamos abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos tentar todos abrir. Nós trouxemos Bíblia. E só quando nós encontramos Mateus 16, versículo 18, não só o encontro de homens foi incrível, é como nós ouvimos, tudo aquilo que ouvimos, mas fomos também abençoados também com umas belas castanhas, que vale a pena nomear. E umas castanhas ficam bem com o quê? Com pizzas. Nós aqui nós, os homens, não andamos aqui a brincar. Mas, por falar em Bíblia, quem é que tem uma Bíblia física? Faça lá assim, orgulhosamente. A Bíblia física. Tão poucas. Quem é que tem uma Bíblia em tipo digital? Uma coisa como deve ser, tipo um iPhone. Os outros não. Os outros usam isso tudo para fazer o quê? Chamaram a vossa atenção que lá em baixo a livraria está a sofrer assim teve um refresh, né? Então temos lá montes de Bíblias físicas, né? Para quem quiser comprar, ter ali com a nossa irmã Ana Chivenda, e vai ser incrível, está bem? Então todos aqueles que se envergonham de não ter uma Bíblia física, vão lá e adquiram, está bem? Porque as Bíblias são uma bênção. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, vamos ler da palavra de Deus. E diz assim: da mesma maneira, vou baixar o microfone. Baixa só um bocadinho. Da mesma maneira, eu te digo, isto é Cristo, ele está a falar com um dos discípulos, Pedro, porque Pedro disse: tu és o Filho de Deus vivo. Deu uma afirmação sobre a identidade de Cristo. E Cristo, ele reage dizendo assim: da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra é a afirmação de que ele é Pedro. Eu edificarei a minha igreja. A afirmação dele que é Pedro, que ele é Jesus Filho de Deus. E os portões do Hades ou do inferno não irão prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja tem este poder intrínseco que está inserido dentro da igreja, em que o que diz é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós aqui estamos reunidos como o quê? Como associação? Não. Como o quê? Igreja. Então as portas do inferno não irão prevalecer contra quem? A igreja. E eu acho que só isso servia para nós mastigarmos o resto da semana. Espera aí. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Sim. E a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra nós. Sim. Pô, que coisa incrível. Nós podíamos agradecer o resto da semana só por essa afirmação. E ele diz assim, Cristo: e eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E noutras expressões bíblicas e na narrativa bíblica, essa ideia, esse poder de ligar e desligar coisas na terra, conforme o que acontece no céu, é dado à igreja também. Então nós, por isso é que esta ideia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Mas ele está presente para fazer o quê? Para ligar e desligar. Então imaginem o poder imenso que a igreja tem de ligar e desligar coisas conforme aquilo que acontece no céu. E esse vai ser o texto que nós vamos compreender. Esta ideia de a igreja local e a igreja universal e o seu poder e a sua influência e a sua amplitude. Mas diga comigo assim: nós somos. Não, mas vamos dizer com convicção. Nós somos. Vou apelar aos homens. Diga, não, toda a gente, mas os homens vão ajudar também. Diga assim: nós somos. Nós somos. E estamos em casa. Ou seja, eu sou casa e eu estou em casa. Então, eu não sei se já pensou nisto. Aqueles que têm o privilégio de ter os pais vivos, quando nós damos ou recebemos um abraço da nossa mãe, aquilo tem sabor a quê? A casa. Não sabe a casa? Independentemente de onde nós estivermos, um abraço de uma mãe lembra-nos de casa.
Nós podemos estar na rua, mas o abraço, o cheiro, tudo tem a ver com casa. Por isso, se nós somos casa uns para com os outros e estamos em casa, que esta é a nossa casa espiritual, que tal nós darmos um abraço a 3 pessoas? E dizemos assim, bem-vindo a casa. 3 pessoas, dão um abraço e diz bem-vindo a casa. Está bem, essa coisa. Será que Alberto, fica em casa. Graças a Deus. Os nossos lugares, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Então, a ideia da igreja é uma ideia divina, não é uma ideia do homem, não é a ideia que alguém imaginou ou imaginou a existência. A ideia da igreja é a ideia de Deus. Então, por isso é que nós estarmos em comunhão, como nós ouvimos ontem, até num dos testemunhos que nós ouvimos do nosso irmão Luís, que é esta ideia de que nós temos necessidade de congregar. Nós temos desejo de estar juntamente com a igreja. Então a igreja, eu tenho só 3 pontos para partilhar com os irmãos sobre esta ideia de como é que Deus ele edifica a sua igreja. E porquê que os portões do Hades, ou do inferno, não irão prevalecer contra ela. O primeiro ponto é que a igreja, esta ideia da igreja, é uma igreja que decreta. É uma igreja que declara alguma coisa. Tanto que, no início da igreja, a palavra que era usada para nomear a igreja era eclésia. Eclésia é uma palavra grega que quer dizer uma assembleia. Eram pessoas que se reuniam para decidir alguma coisa sobre a cidade. E essas decisões, como nós vemos lá, aqueles que gostam de pesquisar, lá em Atos capítulo 19, então essa assembleia, essa eclésia, era usada às portas da cidade. Então sempre que havia uma coisa para decidir, imaginem isto, aqueles que vivem num prédio, era mais ou menos como uma reunião dos condóminos. As pessoas reuniam-se todas, aonde? À porta do prédio. As pessoas ficam a decidir lá, nós temos que contratar alguém para a limpeza, nós temos que aumentar, sei lá, qualquer coisa. Então tudo o que era decidido nos portões das cidades. Por isso os portões das cidades têm esta ideia de onde as pessoas se reuniam para decidir coisas. Relativamente ao quê? À sociedade onde estavam inseridas, ao oikos, à sua cidade. O trabalho da igreja também é esse. O trabalho da igreja é reunir-se e declarar o quê? As regras do céu na terra. O que a igreja deve fazer, um dos papéis que a igreja tem é isso. Nós somos uma igreja que decreta. Aonde? Aqui neste lugar. Quando nós dizemos que a fidelidade de Deus tem sido para connosco, nós estamos a decretar que Deus tem sido fiel apesar das nossas dificuldades. Nós estamos a olhar para as dificuldades, para as circunstâncias, e nós estamos a decretar que a nossa circunstância não define quem nós somos e não define o nosso comportamento. Nós temos que ser cada vez mais uma igreja que decreta. O trabalho da igreja é trazer as leis do céu para a terra. Essa é a ideia de igreja. Quando nós estamos juntos, nós não estamos juntos apenas porque gostamos de estar juntos. Há pessoas que vão ver jogos de futebol e gostam de estar juntos. Há pessoas que almoçam juntos e gostam de estar juntos.
Não, nós estamos juntos como igreja para decretar o que é que o céu pensa sobre as coisas da terra. Então nós, nas nossas circunstâncias, nas nossas situações, quando nós estamos aqui juntos, nós declaramos. Nós, quando estamos a cantar, nós não estamos apenas a cantar, nós estamos a declarar o que é que o céu pensa sobre a nossa vida. E nós entendemos que na nossa circunstância, na nossa vivência, existem várias equipas, existem vários partidos em termos da convivência. Há pessoas que pensam de uma maneira e pensam de outra. A igreja é diferente. Imagine isto. Acompanhe, por favor, este meu raciocínio. A vida é como se fosse um jogo de futebol, onde nós temos equipas contrárias. Nós temos aqueles que são de direita e aqueles que são de esquerda. Nós temos os brancos e os negros e os mulatos e os pobres, os ricos, os homens e as mulheres. Há sempre estas equipas contrárias. A igreja não. Mas também num jogo de futebol, onde existem duas equipas que são adversárias, também existe uma outra equipa. Qual é a outra equipa que existe? Os árbitros. É uma equipa também que existe, que está lá para participar, sim, mas não toma partido de nenhuma equipa. Os árbitros, a equipa do árbitro. Eu estou a perceber, já está aqui a pedir aqui. Nem nomeei nome. Então, os árbitros estão lá para mediar, mediante o quê? Passa a redundância. As regras. E são os árbitros que definiram as regras? Não. Os árbitros têm um livro de regras e eles seguem aquele livro. Nós temos duas equipas e temos uma terceira equipa. Duas equipas que são rivais. E temos uma outra equipa que não tem clube, não está lá para representar clube nenhum. Eles seguem um livro que é acima das preferências clubísticas. Eles seguem aquele livro. Nós, como igreja, nós não temos equipa. Nós não somos dos caucasianos, dos negros, nós não somos dos portugueses, dos brasileiros, dos angolanos, dos cabo-verdianos, nós não somos dos ricos. Somos a favor dos pobres. Somos parciais. Mas nós funcionamos na vida cotidiana como árbitros que obedecem ao quê? A um livro. Nós não somos enviados uns pelos outros. Nós não somos enviados pelo pastor X, pelo pastor Y. Não. Os árbitros não vão mediar os jogos porque lhes apeteceu. Há um jogo e aparece lá o árbitro e diz assim, porque eu de minha vontade. Não, eles são enviados por quê? Por uma entidade superior. Nós, no nosso dia a dia, ouça, quando o irmão sair aqui da igreja hoje, o irmão é enviado pelo próprio Deus como ovelhas para onde? Para o matador. Nós somos enviados para a sociedade para mediar, não para tomar partidos. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Nós somos os árbitros em tudo o que é estas ideias contrárias que existem na sociedade. Agora, nós sabemos que, tal como os árbitros, as nossas decisões, ouçam convidos a ouvir isto, nós sabemos, como igreja, que as decisões que nós tomamos vão ser muitas vezes vaiadas, vão ser contestadas, não vão ser adquiridas com prazer, com alegria. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer assim, nós temos que orar mais como igreja, a nossa carne vai vaiar isso. Vai dizer, eu vim aqui à igreja, agora eu vim aqui para ser criticado. E era como eu estava a dizer lá no encontro de homens. Eu não sei porque que a irmã vem à igreja. Eu já descobri esse propósito há muitos anos atrás. Eu não vim para a igreja para que o meu ego fosse amaciado. Eu não vim aqui para ouvir acerca de um Jesus de tipo teddy bear, de urso de peluche. Que é de, não, eu vim aqui para que Deus fale à minha vida coisas que eu preciso mudar e que Ele me relembre a minha identidade.
que durante a semana é contestado. Então a minha carne não gosta da arbitragem de Deus. As decisões que são feitas aqui, tal como eu estava a dizer ontem eu falei sobre, eu fui ao dentista, neste caso à dentista, é a nossa irmã Helena. Eu fui lá. Porquê? Porque eu queria fazer uma limpeza aos dentes. Qual era o propósito de eu ir lá ao dentista? Fazer uma limpeza. E quando eu vou ao dentista, o meu propósito é fazer uma limpeza. Mas como vocês sabem, os dentistas são uma benção. Quando nós vamos lá para fazer uma quê? Eles descobrem quantos problemas. Quer dizer, ok, você veio aqui para fazer uma linha, mas você tem aqui outros problemas. Você tem uma cárie. Eu pensei, pronto, tenho uma cárie. E eles, não, tem 4. E eu pensei, por que eu vim aqui? Agora, vocês acham que os dentistas fazem isto porque não gostam de nós? São contra nós? Estamos a discriminar? Olharam para nós e disseram, pronto, agora vou inventar 4 cáries. Não tem nada, mentira. Vou inventar 4 cáries. Não. Eles estão a cuidar de nós. Quando nós chegamos à igreja e pensamos que a gente vem aqui fazer uma limpeza, a gente pensa que veio fazer uma limpeza à alma. Eu vou à igreja porque eu gosto da vibe. Eu vou lá para ser limpo da minha alma, para sair mais leve, para sair alegre e feliz. E nós chegamos aqui e pimba, levamos pancada. O Senhor descobre umas cáries na nossa alma que Ele quer tratar. Então, a ideia da igreja é a igreja que decreta algo apesar da contrariedade da sociedade e de nós próprios. Nós não estamos de ser criticados, mas a igreja é um lugar de construção. E construir, às vezes precisa-se derribar por terra para construir de raiz. Então nós vivemos numa cultura dividida. Brancos contra negros, ricos, pobres, novos, velhos, equipas diferentes. Mas como eu disse, existe uma outra equipa, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esta é uma equipa que não é nem branca nem negra, pois a Igreja não tem cor. Esta é uma igreja, é uma equipa que não é nem rica nem pobre, pois não tem status social. Que não é nova nem velha, pois é multigeracional. É a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja na qual nós pertencemos. O irmão pode estar ao lado de alguém que está muito bem na vida, financeiramente, e o irmão não sabe. Mas pode estar ao lado de alguém que está a sofrer com dificuldades financeiras, e o irmão não sabe. E a beleza da igreja é esta, que a igreja é para todos. É para todo aquele que nele crê. E isso é uma coisa que nós, como igreja, temos que continuamente decretar. A igreja decreta princípios bíblicos sobre as circunstâncias e sobre a vida também. Número 2, a igreja bíblica é uma igreja que joga ao ataque. Não só é uma igreja que decreta aqui, neste momento, mas é uma igreja que avança. É uma igreja que está a olhar em frente. Celebra o que aconteceu no passado, mas tem o seu olhar em frente. É uma igreja que joga ao ataque. Nós não estamos... Ouçam, quando alguém diz assim, os portões do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Os portões são uma coisa defensiva. Os portões estão para impedir as pessoas de entrar ou sair. Quando diz que os portões não vão prevalecer contra a igreja, é que a igreja tem um poder de atacar. É um poder que nós podemos invadir o território do inimigo. Nós podemos fazer isso. Nós temos essa autoridade pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos, não oramos por descargo espiritual. Eu oro porque eu tenho que orar. Nós oramos, ouça, nós oramos porque nós queremos que Deus pode mudar as circunstâncias. Quando eu oro por alguém que está doente, eu não oro só para que a pessoa fique feliz de eu estar a orar por ela. Eu tenho fé no meu coração que Deus pode mudar aquela vida. Eu sei que como igreja nós podemos decretar. Nós temos que jogar ao ataque também. Não apenas reagir, não ficar à espera que as coisas aconteçam, mas nós provocarmos coisas a acontecerem. Então os portões do inferno não estão a vencer. Os portões do inferno não prevalecem.
E ouça outra coisa, o que é decidido nos portões do inferno, e esta é que é a ideia dos portões, era um sítio onde, como eu disse há pouco, onde as coisas eram decididas, todo o esquema que é decidido nos portões do inferno, toda a estratégia satânica, diabólica, que é construída, maquinada contra nós, a Bíblia declara que não irá o quê? Prevalecer. Todas as armas que são forjadas, é o que a Bíblia diz. Toda a arma forjada contra nós, o que é que vai acontecer? Não prevalece. Porquê? Porque nós sabemos aquilo que acontece à nossa volta. A igreja tem que jogar também ao ataque. E por último, meu último ponto, é uma igreja que é uma amostra do céu. Eu amo esta expressão. A igreja é uma amostra do céu. O que acontece na igreja deve ser um gostinho, um antegosto daquilo que já acontece no céu. Sabe o que é que acontece no céu? Posso lhe dar umas pistas. Há uma celebração constante. Há uma honraria constante. Os anjos estão sempre a dizer, sabe o quê? Eles não dizem justo, justo, justo. Amoroso, amoroso, amoroso. Ainda que ele seja, ele é. Dizem santo, 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 santo. Há uma cultura do elogio. Santo, santo, santo. A palavra diz que a oração do justo, o quão incrível isto é. A palavra diz que as orações dos justos, nós, a oração do justo, sobe até Deus, sabe como? Como um incenso. Coisa incrível. Então quer dizer que nós, quando oramos aqui no louvor, quando oramos uns pelos outros, quando oramos em casa, num sítio secreto, quando nós oramos, quer dizer que isso chega até Deus como um cheiro suave, sim. É isso que acontece no céu. Uma celebração constante. A palavra diz uma coisa que eu não sei se já pensou nisto. O céu está sempre em festa. Porque a Bíblia diz que no céu há festa quando se converte quantos pecadores? Um. Há uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, o céu fica em festa. Eu parece-me que o céu está sempre à procura de desculpas no céu. Parece que andam à procura de desculpas para fazer festa. Um santo de Deus aqui morre, no céu há festa. Não é interessante isso? Alguém se arrepende dos seus pecados, festa. Nós estamos aqui a louvar a Deus, Deus sai do trono. Vamos imaginar assim, Deus sai do trono e diz, pá, lá em Setúbal. Eu sei que está lá a acontecer. Não são músicos profissionais. Há lá música profissional. Cantam bem e tal, mas deixa lá ver o que é que eles estão a dizer. Lá vem Deus e senta-se aqui e fica a desfrutar daquilo que está a acontecer aonde? Aqui, mas que já está a acontecer. Então a igreja tem que ser uma continuidade daquilo que acontece no céu. Por isso é que a igreja bíblica é uma igreja que é uma amostra do céu. Nós somos chamados de quê? Embaixadores, é ou não? Nós somos embaixadores do quê? Do reino, do rei, do céu. Então quem interage connosco tem que ter uma amostra do céu. Quando alguém interage comigo, eu se sou um embaixador do céu, tudo em mim vai lembrar aquela pessoa, ou vai ajudar aquela pessoa a perceber o que é que o céu é. Por isso é que um professor, um médico, qualquer profissão que nós tenhamos aqui, mas eu vou utilizar um professor, não é apenas um professor, mas é uma amostra de como Deus se comporta se ele fosse um professor. Se eu trabalho, sei lá, nas obras, eu sou um pedreiro, eu não sou apenas um pedreiro, eu sou uma amostra daquilo que, se Deus fosse um pedreiro, como é que o pedreiro seria? Então a ideia de nós sermos uma amostra do céu é nos nossos comportamentos, nós sermos sempre uma igreja que é uma amostra do céu. Deixa-me dizer uma coisa, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, há
20 anos atrás, talvez, qualquer coisa assim. Ou seja, eu estou com 32, só 3 irmãs é que se riram. Então, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu estive numa zona, Nova York, lá em Connecticut, acho que é isso. E tinha lá uma rua inteira, que as lojas eram só de cidadãos brasileiros. Uma rua inteira. Então, quando eu entrava lá, aliás, havia até uma loja, que eu achei muito engraçado, que dizia lá, we speak English. Nossa, a maioria das lojas não falavam inglês, então havia lá uma a dizer, aqui nós falamos. E eu, quando entrava naquelas lojas, a comida era comida brasileira. As pessoas eram afetuosas, como o brasileiro é, muito carinhosas. Eu entrava numa loja e parecia que já conhecia aquela pessoa há muitos anos e havia ali uma conexão e tal. Depois eu estive na casa de irmãos brasileiros. E lá eles cozinharam coisas que eu fiquei fã. Eu lembro que era uma carne, que eu pensei, esta carne deve ser incrível, isto é melhor que picanha, isto é incrível. Como é que chama isto aqui? É a carne de sol, charque. E eles sempre disseram, não, isto aqui é incrível, isto aqui é comida de elite, isto é comida de rico. Charque e carne, mas depois não, eu percebi que era uma carne assim, toda a gente dizia, coisa mais assim vulgar que existia. Mas ouçam, se isto não faz sentido. Eu, nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido ao Brasil. Eu não precisei de ir ao Brasil para ter o quê? Uma amostra do Brasil. Porque estando com irmãos brasileiros, eu tive um gosto do que era estar onde? No Brasil. Então é possível eu ir ao Brasil estando nos Estados Unidos. Então, permita-me só este salto. Também é possível eu ir até ao céu, estando na terra. Quando eu interajo com cidadãos de outro país, de outra nação. Somos nós, os crentes. O cristão tem que ser uma amostra do céu. E agora, como isto é uma ida ao dentista espiritual, eu vou-vos perguntar isto, porque foi uma pergunta que eu já fiz também. Quando as pessoas interagem contigo, será que as pessoas têm um gosto do céu? Será que quando as pessoas estão contigo é como se estivessem no céu? Que é, olha, eu não sei, mas há ali um amor. Olha, esta pessoa tem uma paciência para me ouvir, que é mesmo, tem que ser de outro mundo. E é mesmo. É porque a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela. Quando tu estás no trânsito, por exemplo, como o nosso irmão estava a dizer, quando tu estás no trânsito, tu estás a ferver. Esta pessoa, não sei quem tirou a carta. A pessoa que está ao teu lado está a ter uma amostra do céu. Quando tu discutes com alguém, tu estás a demonstrar o que é o céu. Querem uma mais nossa. Quando nós estamos aqui na igreja, que é o lugar que devia ser mais parecido com o céu, porque é uma série de cidadãos do céu que estão juntos. Quando tu estás aqui, tu comportas-te como um pedaço do céu. Tu, quando estás a louvar a Deus, tu estás a louvar a Deus como se realmente estivesses lá no céu. Tu, quando estás a louvar a Deus, tu louvas a Deus como se realmente Ele estivesse aqui presente. Querem uma novidade? Para alguns. Ele está mesmo presente aqui. Ele garante, ele diz, eu estou com vocês. Portanto, quando nós cantamos para Ele. Mas como é que é o nosso comportamento? Como cidadãos do céu. Então nós devemos ter uma cultura do céu. E eu termino dizendo isto. Lembro, há uns anos atrás, eu vi uma história de um casal que foi muito interessante. O homem teve um acidente, ele e a esposa estava muito mal. E ele tirou a mulher dos escombros do carro, ele pegou nela ao colo
como qualquer bom homem faz. Quem era a mulher? E levou nela e ela estava ferida e consciente. E ele viu uma placa que dizia médico. Isto nos Estados Unidos. Dizia lá, doctor. E ele, à distância, ele só que tem um médico, ele pegou e começou. E chegou lá, bateu à porta do médico. E disse: a minha mulher, por favor, ajude. E o médico disse assim: desculpe, mas é que eu já devia ter tirado essa placa. Eu estou reformado, eu já não exerço já há muitos anos. E ele disse assim: ou você me ajuda, ou você tem que tirar a placa dali. E sabe o que é que eu pensei? Pensei, que igreja é isso? Se nós temos uma placa, que nós por acaso temos, que diz Igreja do Jubileu, e alguém chega aqui porque viu a placa, porque a placa é uma identidade, a placa diz que nós somos o quê? Uma igreja. E se alguém entra por estas portas, se é a primeira vez, ouçam, por favor, se é a primeira vez que a pessoa entra nesta igreja, a pessoa precisa garantidamente de ajuda, a pessoa pode não perceber, mas precisa de ajuda. Se a pessoa entra por esta porta e a pessoa nem sequer um sorriso de alguns irmãos recebe, eu fico a pensar, das duas uma. Ou nós passamos a ajudar as pessoas, realmente, ou nós temos que tirar a placa e dizer que somos tudo. Porque há pessoas que acham que quando vêm à igreja é a nível individual. Nós, quando chegamos aqui, nós temos que procurar quem é que precisa de ajuda. Quem é que está um bocado mais cabisbaixo. Por exemplo, nós temos que perceber quem é que está a faltar. Porque imagina quem falta hoje receber uma mensagem de todos os irmãos que estão aqui. Então imagina o impacto que é a pessoa pensar assim: uau, eu faço realmente falta. Agora, se quem falta, nós durante a semana não damos feedback nenhum, nós não falamos com as pessoas, a igreja não é uma amostra do céu assim. Só que agora há título pessoal. Se tu tens uma placa de identidade que diz que tu és igreja também, quando as pessoas vão até ti, será que tu as ajudas? Será que tu as ajudas? Por das duas uma. Ou tu ajudas, ou tu tens de tirar essa placa também. E tens de ser honesto e dizer: não, eu não sou cristão. Eu vou lá à igreja. Eu gosto da música, não sei, mas eu não sou cristão. Portanto, tu não tens placa nenhuma. Agora, aos cristãos que estão aqui nesta casa, o nosso dever é sermos, não é opcional. Não é se me apetece hoje, se eu sinto. É como o pastor estava a pregar no casamento do Luís e da Luísa, em que ele disse: o amor é uma decisão. Não tem a ver se eu hoje sinto, se eu não sinto. A nossa obediência a Deus não tem a ver se eu sinto, se eu estou bem ou não. Nós somos uma amostra do céu, mesmo quando não nos apetece. E vai haver muitas vezes que não nos apetece. Agora eu gostava de fazer um exercício para os irmãos. Porque o meu primeiro ponto é que a igreja deve ser uma igreja que decreta, que declara. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, name it and claim it. Nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que nós, como igreja, podemos decretar bênção na vida das pessoas. Nós podemos fazer isso. Que a Bíblia dá-nos esse espaço. Por isso até a oração dos pastores, a Bíblia diz que há algumas circunstâncias especiais que nós devemos chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Então eu gostava que nós, como igreja, pudéssemos decretar algumas coisas, juntos, como igreja. Eu não sei se nós temos pessoas que estão a passar por uma fase, em termos de saúde, mais complicada, que estão a ser mais desafiados em termos de saúde. Se nós temos pessoas assim no nosso meio, eu gostava que nós pudéssemos orar e decretar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas que estão doentes aqui. Porque nós acreditamos que Deus move-se também. Move-se e Deus ainda cura hoje. Nós não gostamos de exageros. Não gostamos de extremos. Mas nós gostávamos de orar por pessoas que estão com alguma questão na sua saúde. Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós vamos orar. E nós vamos decretar como igreja. O segundo grupo são pessoas que estão atrapalhadas a nível do seu emprego, ou que estão à procura de emprego, precisam de emprego, precisam de mudar de emprego,
Nós hoje, quando estávamos a orar no grupo de louvor, houve alguém que disse, olha, a questão de emprego é uma questão para mim, eu preciso que ore. Nós vamos decretar também prosperidade, não só emocional, que nós temos que ter, que é um ponto de partida para tudo, mas prosperidade financeira também. Nós podemos fazer isso. Não é porque nós merecemos, não é porque Deus tem que nos dar, mas é porque nós sabemos que para nós termos uma vida equilibrada, nós temos que ter o quê? Dinheiro suficiente para nós. E Deus, quando nos dá, é para abençoar os outros também. Então eu gostava de orar por estes dois grupos. E o terceiro grupo, portanto, não importa se nós vamos fazer um apelo, quem quiser vir à frente, vem à frente, não há problema. Os três grupos. Quem tem problemas de saúde física, quem precisa de uma ajuda em termos de emprego, e número 3, quem precisa de ajuda nas suas emoções. Nós vamos orar também por isso. Pode ser uma fase, pode ser, seja o que for. Nós, por exemplo, na sexta-feira. Por isso é que, irmãos, estar em comunhão é tão bom. Nós, na sexta-feira, aprendemos sobre algumas vertentes da depressão. Nós falámos sobre isso. São coisas tão práticas que o irmão, quando não está nas atividades da igreja, só está ao domingo, está a perder um manancial, um manjar de coisas que acontecem na nossa igreja. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos. Eu gostava de convidar e desafiar os pastores Brice e Suzete também, se eles puderem vir aqui para a frente e ficarem aqui, e eles vão impor as mãos sobre os irmãos. É como eu estava a dizer, todos nós podemos orar, sim. A oração do pastor tem alguma coisa de especial, não tem normalmente, mas há alguns casos que a Bíblia diz que sim, se deve chamar os pastores para orar. Eu não sei explicar o porquê disso, mas a Bíblia diz assim. E se diz assim, nós cumprimos o que a Bíblia diz. Nós não vamos além da palavra. Portanto, se há alguém com algum problema de saúde, ouçam, sem timidez nenhuma, sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por ti. Vamos fazer isso, está bem? Sem muita demora, para não... Sai do teu lugar, vem aqui à frente, os pastores vão orar também. Quem é que precisa de ajuda a nível de emprego, de uma transição, precisa de sair do emprego e ir para o outro, precisa de encontrar um emprego? Venha à frente. Quem está com essas questões? Eu sei que o Júnior também está numa fase de transição, está bem? Do emprego que fiquem aqui, eu vou pedir à Ana também para vir aqui, ajudar aqui a pastora Suzete aqui. Okay. A nossa Ana vai orar aqui por as questões também. A Carla, pode vir orar também. Quem estava mais no louvor? Quem estava mais no louvor? O Jorge, vem cá orar. Sim, orar os nossos irmãos. Carla, os nossos irmãos Luís e a Luísa. Jorge, ora aqui pelo Júnior. Essa questão também de emprego, o Senhor abençoar e dar prosperidade. Vamos começar a orar juntos. E por último, alguém que precisa na área das emoções, percebe que há coisas que estão a acontecer e que tu precisas que Deus dê um toque nas tuas emoções. Vai no teu lugar, vem à frente, nós gostávamos de orar por ti também. Sim? Temos aqui mais neste canto aqui. Sabem que vir à frente é um ato de fé também, é um ato de confiança. Nós dizemos a Deus, Senhor, talvez eu precise de ajuda nesta área. Sim. Venha para aqui, irmãos. Nós que estamos nos nossos lugares, fechamos os nossos olhos, vamos nós orar para com Deus, vamos pedir, Senhor, ajuda-me a ser uma amostra do céu, no meu trabalho, na minha escola, na minha família. Ajuda-me a fazer isso. Está bem? Vamos todos ficar em espírito de oração. Não há espectadores aqui na igreja. Também vamos fechar os nossos olhos, vamos estar em reverência perante Deus, no nome de Jesus. Obrigado.
na Bíblia sobre quem Deus é, sua natureza. Há decretos de gratidão sobre o que Deus já fez. Há decretos de expectativa sobre o que Deus fará no futuro. E eu acho que há um aspecto profético nas declarações bíblicas, naquilo que a Bíblia diz sobre quem Deus é, sobre quem nós somos. E eu gostava que nós pudéssemos recitar juntos um dos textos que eu acho mais interessantes. É que fala acerca de João, em que ele tem uma visão do céu, ele percebe o que é que está a acontecer no céu, e ele depois relata por escrito aquilo que ele viu. E eu gostava que nós pudéssemos dizer juntos, são 3 versículos, mas nós pudéssemos dizer, mas de uma forma profética. Sabe o que é que quer dizer uma forma profética? É nós dizermos com uma intensidade espiritual, não só para nós, mas para a igreja como um todo. Então eu vou ler Apocalipse 5:11, mas escusam de abrir. Eu vou ler e eu gostava que os irmãos pudessem repetir aquilo que João viu. Ele diz assim: eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Mas deixa-me dizer isto, enquanto nós estamos a recitar, eu gostava que os irmãos imaginassem isto. Porque a palavra tem esta valência tão bonita. E o número dos anjos era de milhões e de milhares. E eles proclamavam com grande voz: digno é o Cordeiro. Vamos dizer com convicção: digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há. E eles diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou vamos dizer como deve ser: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Vamos aplaudir a Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo. Tu és bom. E a tua bondade dura para todo sempre. Tu tens sido bom conosco, com as nossas famílias, com esta igreja, com esta cidade, com esta nação. Tu és bom. E a ti seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Continua a criar em nós esta expectativa daquilo que tu ainda queres fazer através de cada um de nós e desta igreja abençoada. Que nós sejamos cada vez mais uma amostra daquilo que acontece no céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.